Ação FM 1h29, 13 horas mais 29 minutos. Boa tarde para você que está aí plugado na melhor programação do rádio. A partir de agora estamos entrando no ar, hein? Na nossa live. Fiquei atrás, agora eu fiquei literalmente, o senhor falou, tá com a razão, doutor. Eu fiquei atrás do cano, aí tá bom. Agora ficou bom, né? Ficou bom, né? O senhor falou e estava certo, eu fiquei atrás do negócio ali. Mas estamos entrando ao vivo aqui com o nosso quadro de todas as quartas-feiras, com a palavra O Advogado. Nossos esclarecimentos aqui, advocatícios, com a palavra o doutor Elvésio Nani Ricardo, toda quarta-feira, às 13h30, tirando os esclarecimentos da população, hein? Então, fique ligado aí, estamos na live, hein? Estamos na live no Facebook, doutor Elvésio Nani Ricardo. Entre aí e assista aí com a gente, hein? Uma boa tarde a todos aí. Vamos juntos. E olha, a palavra O Advogado. Esqueci de tirar o som aqui, doutor. Fica à vontade. É só baixar aqui também. Não tinha mistério nenhum. Boa tarde a todos. Espera aí, doutor, deixa eu ligar o seu... Vamos lá, agora sim. Boa tarde a todos os ouvintes, ao pessoal da live, da internet. Estamos aqui de novo em mais uma quarta-feira. Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor, sobre a relação de consumo. Essa semana, a gente anunciou na semana passada que iríamos falar sobre isso, e na qualidade de diretor jurídico da Associação Comercial, eu pedi para que anunciassem os comerciantes da cidade que falaríamos sobre esse tema, e muitas perguntas nos chegaram, Hoje a gente vai falar mais sobre o direito do consumidor em relação ao consumidor, mas vamos falar também sobre as questões inerentes ao comerciante, o anseio dos comerciantes em resolver algumas pendências, principalmente do que diz respeito à questão da inadimplência, do pagamento, enfim. É um tema extremamente controvertido, sempre há um debate, abrangente, exatamente, mas a gente está aqui hoje, inclusive em nome da Associação Comercial, na qual a gente figura como diretor jurídico, para tirar algumas dúvidas e falar com a população. Lembrando que os nossos canais estão abertos para que vocês entrem em contato conosco e tirem as suas dúvidas. O telefone é o 35 999 62 3067 e através aí do Facebook, o telefone com o WhatsApp, evidentemente. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde, Custódio. Boa tarde, doutor. Então vamos lá começar os nossos trabalhos aqui nesta quarta-feira, hoje dia 29, hein? Dia 29 de maio de 2019. Primeira pergunta, doutor Elvésio Nani Ricardo, o que é uma relação de consumo? Hoje eu vou colocar os óculos aqui, porque certo, hoje vai ficando mais velho, não consegue ler direito, É complicado, isso aí. Eu que o diga. A gente faz aqui um rabisco aqui para não esquecer de nada, Custódio? Mas as respostas estão aqui na ponta da língua, vamos dizer assim. Mas relação de consumo é a relação, evidentemente, que existe entre consumidor e fornecedor, Dentro, é claro, que tenha um serviço ou um produto. Então, consumidor é o destinatário final do produto. Fornecedor é aquele que fornece o produto ou o serviço, Quem compra para revender, por exemplo, não é um consumidor. Consumidor é aquele destinatário final, é quem paga por aquele produto para o seu uso próprio, certo? Legal, explicado. Doutor, o que significa para os brasileiros o Código de Defesa do Consumidor? Nas últimas décadas, Custódio, o nosso direito, a nossa legislação tem nos dado demonstrações de força, com a criação de diversos códigos. Já falamos sobre diversos aqui esses dias, e o Código de Defesa do Consumidor é um deles, que regulamenta a relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor em 91, em março de 91. É a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor em março de 1991. Ele veio
para organizar a relação de consumo, uma vez que havia uma lacuna jurídica em diversas situações do consumo, situações essas que vamos discorrer aqui na nossa conversa de hoje. Doutor, qual é a diferença entre serviço e produto? Serviço é atividade prestada em troca de remuneração. Exemplo, telefonia, internet, banco. O banco é um prestador de serviço e a sua relação com o banco, ela é considerada relação de consumo. São os serviços. Produto é todo aquele bem material que é fornecido por aquele fornecedor para o consumidor final, certo? A diferença é essa básica. Um é serviço, você é a prestação daquele serviço. O outro é um bem material que pode até ser imaterial, móvel, imóvel, mas é um bem de consumo, certo? Serviço, serviço. Produto, bem. Bem, certo. O que é vício ou defeito do produto ou serviço? São perguntas, várias perguntas nesse sentido chegaram para nós. Mas a gente só vai colocar aqui o que é vício e o que é defeito ou defeito para que vocês entendam. Então vamos lá. Vício é tudo aquilo que torna o produto ou serviço inapto ao fim e que se destina ou que traz repercussão externa ao produto ou serviço. Ou seja, é muito comum hoje em dia a compra de serviços ou produtos com vícios ou defeitos, né? Por exemplo, a internet que não funciona, a roupa que perde lá a sua costura, o celular que não carrega a bateria, né? São os defeitos. O carro que vem com defeito de fábrica e é preciso fazer um recal, né? Então, tudo isso é considerado vício ou defeito daquele bem ou daquele serviço também. E quem é responsável? Quem é o responsável por esse defeito? Os responsáveis pelo defeito do produto ou do serviço são o prestador de serviço, o fabricante, o importador, o produtor e o construtor nacional ou estrangeiro, né, desses produtos ou serviços, né? O comerciante será responsável quando não for possível identificar esses personagens do consumo ou não conservar adequadamente os produtos perecíveis. O comerciante, o consumidor, ele será responsável quando não for possível identificar quem é o fabricante, quem é o importador, ou quando ele, por negligência, por imprudência, ele deteriorar ou danificar aquele produto ou até mesmo o serviço, como por exemplo a internet. Você é o prestador de serviço, mas você é o consumidor da prestação de serviço, mas você recebe em sua casa um aparelho, recebe fiação, então você, como receptor daquela prestação de serviço, você tem que zelar por aquele equipamento. Senão, o culpado, evidentemente, pelo dano no consumo é o consumidor, certo? Mas em via de regra, o defeito ou vício é sanado pelo fornecedor do serviço. Sem problemas, né? Sem dúvida. Geralmente não tem problemas, né? É por isso que, inclusive, os fornecedores eles oferecem a garantia estendida, justamente para evitar que ele tenha qualquer tipo de problema, né? É o risco do negócio, né? Com certeza. Estabelecimentos podem cobrar valores diferentes para o cartão de crédito ou dinheiro? E eu queria até aproveitar e fazer uma outra pergunta. Não sei se foi nessa semana passada, um grande amigo meu falou que foi no estabelecimento comercial e disseram o seguinte: aqui eu só passo cartão acima de X valor. Pode isso? É interessante que faz parte já da nossa pesquisa, das perguntas que a gente recebeu e que pesquisamos para poder chegar aqui e responder sem nenhum erro. Essa pergunta que você fez vai de encontro exatamente o que a gente vai falar aqui. Não pode, não existe valor mínimo para cartão de crédito. Isso é ilegal. Isso é ilegal. O comerciante tem que entender que ele tem o cartão de crédito ou de débito justamente porque facilita a vida do consumidor. Mas eu pago ali aqueles juros e aquele juro é alto, para mim não compensa. Mas ele também tem que entender que aquilo ali é uma garantia de recebimento. Você
transfere para a operadora do cartão de crédito ou para o próprio, né? No caso do débito, você precisa ter saldo, mas do cartão de crédito, você transfere para ele o risco. Então é uma situação favorável, mas não pode de forma alguma ter valor mínimo. Como da mesma forma, não pode ter diferença entre os preços do cartão de crédito e do preço em dinheiro. Então, por exemplo, você chega na loja, muito comum aqui em Campanha, na região, Nossa. Você chega na loja e fala assim, ó, eu quero comprar essa calça jeans. Quanto que ela custa? Ela é R$100 no débito, 110 no crédito, mas eu faço 90 no dinheiro, certo? Porque o comerciante entende que aquilo é mais favorável para ele, mas não é favorável para o consumidor. A partir do momento que ele oferece o bem por 90, ele tem obrigação legal de vender aquele bem também por 90 no cartão de crédito. Hoje isso é pacificado na nossa jurisprudência. É obrigado? Obrigado, porque ele está oferecendo, né? Se ele colocar ali na vitrine por R$90 à vista, aquele à vista também é no cartão de crédito ou de débito. É certo? mesmo? Sim, Eu sem não dúvida. sabia. Sem dúvida. Não sabia não. E qual a penalidade para isso? A penalidade Para o comerciante. Para o comerciante, ele terá que vender naquele valor sob pena de tomar uma multa, uma de fiscalização, até mesmo uma ação judicial daquele consumidor. Não. Tá vendo? Eu queria o preço da etiqueta está menor que o preço no caixa. Qual que eu devo pagar? Foi exatamente isso que nós falamos. Exatamente isso que nós falamos, né? De acordo com o Decreto-Lei 5.903/2006, o preço estabelecido na etiqueta do produto, de acordo também com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é obrigado a cumprir os termos declarados na oferta do produto. Então é muito importante aqui que a gente coloque isso para o comerciante, para que o comerciante se resguarde. Né? O que se oferece, o que se coloca na etiqueta é o preço. Então, às vezes, por um erro, e é comum, a internet tem muito disso. Lembrando que a internet, a relação é também relação do consumo, da mesma forma que é a relação física entre lojista e cliente. Né? O lojista de internet sofre as mesmas sanções e o consumidor também tem direito às mesmas situações da venda física. Né? Então é muito comum do sujeito remarcar ali o seu produto e, de vez de colocar 1000, põe 100, né? Um exemplo bem hipotético mesmo. Põe 100. Se ali estiver dizendo que aquele produto custa 100, ele vai ficar numa saia justa, porque o consumidor ele pode chamar o PROCON, pode chamar os órgãos responsáveis e conseguir provar que aquele produto estava sendo fornecido a 100 e não a 1000, ele terá que comprar, o estabelecimento terá que vender aquele produto pelos R$100. Então é muita atenção ao comerciante sobre essa situação de remarcação, de etiquetação do seu produto. Quais as informações devem constar na etiqueta ou cartão de preços de produtos em lojas? O que deve constar ali? A etiqueta... É obrigado a constar ali? Sim, não todo produto tem um preço. Quando você coloca uma vitrine na sua loja, você tem que colocar o preço daquela roupa para que o consumidor saiba quanto custa, ok? Então, a etiqueta deve ter de forma clara e objetiva o preço total à vista do produto. Caso haja outorga de crédito, a etiqueta deve conter ainda o valor total a ser pago com o financiamento, número, periodicidade e valor das prestações, juros, eventuais acréscimos e encargos que incidam sobre o valor do financiamento ou parcelamento. Tá certo. Qual a garantia que o lojista tem para que não leve o cano do consumidor, né? Que é tão comum, né? No caso de venda sem cartão, aquela venda, né? A venda a risco, né? Quando você vende, né? Quando você vende no cartão, repetindo o que a gente falou mais cedo, né? Você está transferindo o risco da inadimplência para as operadoras.
não é isso? Então certeza. você fica mais tranquilo. Então eu tenho certeza que o comerciante, quando recebe ali o seu cliente e o sujeito tira lá o seu cartão de crédito, né? Por mais que ela esteja pagando um jurozinho ali para a operadora, ele se sente mais tranquilo, né? Ainda mais quando você sabe que aquele cliente tem algum histórico aí de inadimplência ou de atraso no pagamento, não é isso? Então é uma questão que ele traz para ele a segurança, reduz a necessidade, inclusive, de você oferecer o crediário próprio, né? Que é muito comum aqui em Campanha, né? A venda na notinha, na caderneta, né? É uma prática usada mais no interior, capital dificilmente você vê isso, mas é usada assim, né? Então a transferência do risco e por consequência você tem um aumento do seu faturamento, não é isso mesmo? Com certeza. Mas a gente sabe que aqui na nossa região a realidade é diferente, nem todos possuem o cartão, não é verdade, Custódio? Não é todo mundo tem cartão de crédito, né? Não é todo mundo que tem cheque. Não é verdade? Com certeza. Então, os lojistas são obrigados a lançar mão de outras modalidades de pagamento, né? É o que acontece aqui e a gente sempre sugere ao comerciante que vá ao histórico daquele consumidor para saber se existe ou não o risco de inadimplência, né? O caso até o Serasa. Exatamente. Agora, quando existe cheque, a gente sugere e é praticado a nota promissória. A nota promissória é um título executivo tão eficaz quanto o próprio cheque. Então, são situações que o comerciante deve sempre se ater para que ele não tome o famoso cano, não é isso mesmo? Né? O uso dessas cadernetas, das notinhas, simples notas de saída, não são no meio jurídico aconselháveis, em razão da dificuldade que elas têm na cobrança ou na execução, né? Dificulta o recebimento das mesmas, né? Então é importante que o comerciante esteja sempre atento a isso, né? E é importante dizer também que aquele bom pagador de hoje pode não ser um bom pagador amanhã, e aquele mau pagador de hoje pode ser um bom pagador amanhã, né? Então essa é uma relação muito complicada, muito tênue. Cabe ao comerciante numa cidade como Campanha ter ali o seu feeling para saber para quem as informações, exatamente, para saber, né, para quem ele pode vender ou não, né? Às vezes começa pagando bem, de repente para, né? Exatamente. Então são essas situações que a gente coloca aqui, né, para o consumidor. Evidentemente que a gente não é dono da verdade, né? A gente só vai na legislação para procurar saber o que é possível, o que não é possível. Mas essas perguntas todas que foram feitas aqui, que foram passadas aqui hoje, foram feitas por consumidores que mandaram não só para a associação, mas para o meu e-mail particular as perguntas para que a gente trouxesse aqui para vocês. E o que eu separei também aqui, Custódio, um comentário de uma lojista que me chamou muita atenção e eu gostaria de comentar sobre ele. Vamos lá, né? Vamos lá. Ela disse o seguinte: muito se fala do direito do consumidor, mas pouco se fala do direito do comerciante. Talvez porque ele nem exista. Nosso novo juiz de direito aqui da nossa comarca não deixa bloquear salário e nem recolher bens. Assunto este que quero conversar pessoalmente depois na associação comercial. Então, o consumidor que não anda bem nessa crise, né, porque realmente a gente vive uma crise, né, pela qual estamos passando, se vê no direito de comprar e não pagar. E no meu entender se trata de assalto e estelionato, já que o mesmo consumidor compra e não paga vários estabelecimentos. Ou seja, ela disse tudo, ela está dizendo o que é o cenário do comércio, não só aqui da nossa região de Campanha, mas também o cenário total, né? É uma questão realmente complicada. Mas eu tenho que responder para essa lojista que o Código de Defesa do Consumidor, ele regula as normas para ambas as partes, tanto para o fornecedor como para o cliente. Então o comerciante também ele está resguardado com o Código de Defesa do Consumidor, né? E no caso do comerciante, ele tem sempre que lançar mão dos órgãos de proteção ao crédito, né? Existe a proteção ao crédito justamente para que não haja esse tipo de problema. Então, se o cliente, o consumidor,
tiver com restrições no seu nome, não venda para ele, né? Mesmo que seja ali nesse costume que nós temos no interior, através de uma simples assinatura em nota ou através, né, da nota promissória, porque se já tem um histórico de inadimplência, a tendência é que continue, certo? Evidente, repetindo que existe também. Pode mudar, Pode mudar, existem casos e casos, né? Mas geralmente... Sem dúvida, mas ele tem que sempre lançar mão do histórico. Tem que saber o histórico daquela pessoa. Mas eu nunca vi na minha vida que é comprar a prazo. Se você nunca viu na vida, não venda a prazo. Não venda a prazo, para que você não tenha problema, né? Agora, quanto a essa questão judicial que ela levantou, sobre a questão de não poder penhorar bens e salários, eu não posso entrar nessa seara sem conhecer, né, de fato, quais são as questões jurídicas dela, né? Mas eu já adianto que ainda o salário é impenhorável para esse tipo de situação. A não ser quando se trata de alimentos e outras situações, você pode penhorar ali parte do salário. Mas para consumo, ainda é considerado impenhorável. O juiz anterior aqui em Campanha, ele estava dando, o bloqueio de 30%, até o teto de 30% do salário para quem fosse devedor. Né? Mas o novo juiz, indo na corrente majoritária que nós temos de todos os magistrados no Brasil, né, da qual eu concordo, eu acho que salário é alimento e ele não deve ser penhorado, né, a não ser que isso mude até a segunda ordem, ele não pode ser penhorado de forma alguma. Certo? Então são situações e situações, e o escritório está lá aberto para que quem quiser tirar sua dúvida, tire, né? Lembrando, venda à vista, venda cartão, venda do débito, valores tem que ser humildes, certo? Cabe ao cliente, né? Você não pode, Custódio, transferir para o consumidor os juros do cartão de crédito. Certo? Muito comum isso aqui, né? 2% eu vou te cobrar aqui, né? Isso também é ilegal. É lógico que ninguém vai entrar na justiça aqui em Campanha, acredito que não, com isso, mas a gente tem que se ater a essas questões legais para que a gente não tenha surpresa lá na frente. Mas pode até alertar o comerciante, né? Sem dúvida. Porque pode vir um de fora e... Então são nuances e nuances, né? Cada situação é uma. Venda, preço, cartão, débito, tudo tem que ser levado em consideração. Mas aqui no nosso caso, para que evite a inadimplência, para que não haja esse estelionato, como disse aí a lojista, é importante que a gente veja o histórico daquele cliente. Tem que ser bem estudado isso, né? Doutor, antes de encerrarmos, o senhor pediu para fazer um breve comentário, não sei como é que podemos... Pois Custódio, eu além de, graças a Deus, a gente trabalha aí para a nossa cidade, esse é o nosso intuito, desde que chegamos aqui, montamos o escritório há 4 anos atrás, há 5 anos se não me engano, né? E somos assessores jurídicos da Associação Comercial, já foi dito aqui, mas também somos assessores jurídicos da Casa da Criança. Certo. Né? E a pedido então da diretora da Casa da Criança e dos demais funcionários, eu gostaria de ler uma notinha, porque circulou recentemente aí nas redes sociais uma foto da diretora e da secretária, dizendo que elas estariam cobrando mensalidade dos alunos, das famílias, e eu queria só ler a pedido da diretoria uma breve nota sobre essa situação, para que esclareça para a população que a coisa não é assim, né? Então, se você me permite, eu gostaria de ler aqui. Fique à vontade. Vamos lá. A Casa da Criança de Campanha é constituída legalmente como entidade filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de direito privado. Isso significa que não é municipal, nem estadual, nem federal. A entidade não cobra mensalidades. Ela pede a contribuição dos senhores pais, bem como pede aos cidadãos campanhenses, né? E, nesta oportunidade, agradece a todos os que colaboram para o bem-estar dos pequeninos, dos alunos.
A Casa da Criança também realiza eventos como bingos para complementar os recursos necessários a honrar os compromissos da entidade. Não sei se vocês sabem, no ano passado tivemos problemas com o governo estadual, do nosso antigo governador Fernando Pimentel, que não repassou valores, né, para as prefeituras, que em consequência não repassaram, não repassou, a prefeitura de campanha, ou as prefeituras em consequência não repassaram valores para as entidades filantrópicas, né? Aqui no campanha, por exemplo, a Casa da Criança, a PAI, né? E tivemos diversas dificuldades por causa disso. Então, é o que eu quero dizer, é isso, que é ler essa nota e aproveitar para convidar a população para participar do próximo bingo, que será realizado no dia 6 de julho, às 19 horas, na quadra do Pronoama. Certo? Então, o próximo bingo em prol aí da Casa da Criança, dia 6 de julho. Julho, 6/7, às 19 horas, na quadra do Pronoama. Na quadra do Pronoama, em prol aí da Casa da Criança. Vamos participar, né? Estamos sempre à disposição, né? E vamos participar sim, porque a Casa da Criança precisa. Assim como as outras entidades. As como pessoas, a PAI faz exatamente, bingo, feijoada, né? as pessoas que trabalham, que dão a cara a tapa para esse tipo de trabalho, elas têm que ser valorizadas, porque a coisa não é fácil não. Mexer com obra pública, com dinheiro público, né, é muito fácil criticar, mas a gente tem que entender o que acontece. Repetindo, no caso da Casa da Criança, somente são doações voluntárias dos pais, familiares e da própria comunidade. Nenhum valor específico, de né? jeito Como nenhum. mensalidade. Exatamente. E tudo isso muito bem especificado e com prestação de contas. Certo? Esclarecido, então. Esclarecido. Então, em relação ao direito do consumidor, espero ter sido claro. Se não fui, coloco-me à disposição para que vocês façam as perguntas. Se necessário, a gente fala semana que vem também sobre esse tema. Tá bom? Certeza. Custódio, eu agradeço. Semana que vem voltamos nesse assunto. Vamos esperar aí o desfecho aí das perguntas, né? Vamos ver se o pessoal... A gente tem pautado aí as nossas conversas de acordo com aquilo que o ouvinte, o internauta tem pedido, né? De acordo com a demanda, Exatamente, né? Então, eu não vou cravar aqui que nós vamos falar disso semana que vem, mas eu acredito que sim, porque eu entendo que a gente vai ter algumas perguntas essa semana a respeito. Até porque mas eu aviso antes, também, né? Sem dúvida, eu aviso antes para que você fale aqui na rádio e avise aí os nossos ouvintes e os nossos internautas que estão aí nos vendo. Eu já vou anotar aqui na minha agenda para a gente, eu aqui particularmente, começar, né, a mexer com os ouvintes para mandarem perguntas, temas para o doutor responder aqui, que será um prazer, né, doutor? Um abraço aí ao Rian Ximenes, que começa a trabalhar com a gente. Esse mesmo, seja bem-vindo. É o grande Rian que está lá com o senhor, então. Exatamente. Agora. Eu conheço ele. Alô, Rian! Grande abraço e sucesso para você nessa nova empreitada aí, viu? Cara bacana pra caramba. Isso, gente boa. Vamos ver. Boa sorte para nós, Rian. Rian, ó, tenho certeza que vai dar certo essa parceria sua aí com o Dr. Elvésio, ó. Chique 10. Valeu, abraço, bom trabalho para você, sucesso aí, garoto. Tamo junto. Um abraço a todos. Custódio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima quarta. Se Deus quiser. 13h57, boa tarde para você na sintonia. Olha lá o pessoal lá, né?